Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vinda a essa aula especial da nossa Semana da Organização, tá? Hoje, a minha ideia aqui é mostrar para você um pouquinho do que é o curso por dentro, né? O método Reorganize por dentro. Porque muita gente ficou com dúvida, primeiro, em relação ao trabalho da Personal Organizer. Então, eu quero te mostrar um pouquinho como é que é, sabe, o trabalho, o dia a dia do trabalho de uma Personal Organizer, né? Eu sei que nem sempre, enfim, as aulas são corridas, às vezes não dá pra gente mostrar tudo pra vocês, senão a gente ficaria algumas horas, mas eu vou tentar também fazer um resumo aqui, tá? Do que é essa vida de personal organizer e te mostrar como é que eu vou te treinar dentro do método Reorganize para que você se torne a melhor versão de você mesma e se torne uma excelente personal organizer, atuando nesse mercado com organização, prestando esse serviço que você de repente já ama, já é algo que você faz naturalmente e agora você pode transformar num negócio lucrativo, né? É muito engraçado porque ontem eu estava conversando com uma aluna minha, que já é aluna do método Reorganize, e ela falou assim pra mim: Priscila, sabe o que eu achei mais interessante no método Reorganize? É que você me ensinou a viver. Eu falei: como assim? Aí ela falou: você antes de me ensinar a ser personal organizer, você me ensinou a lidar melhor com outro ser humano, a olhar para o outro com mais carinho, a olhar para o outro com um olhar de maior compaixão, de um pouco mais de desprendimento. E isso me fez ser uma excelente personal organizer. Eu falei: caramba, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente, quando eu criei o método Reorganize e fui testando ele, a minha ideia sempre foi, e é até hoje, que você se transforme, né? Que você transforme a sua casa, que você sinta a organização, que você sinta o que o outro vai sentir quando você organizar para ele, para aí sim colocar isso como um serviço à venda, digamos assim, né? Então, eu costumo dizer que o método Reorganize ele começa por você, para depois ele te ensinar a transformar isso de você para o outro, né? A vender isso de você para o outro. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso também para vocês, tá? Minha ideia aqui hoje é primeiro falar um pouquinho sobre o dia a dia de uma personal organizer, né? Todo mundo me pergunta até hoje. Fala assim: Priscila, mas como é que é assim? Ah, o cliente te liga e o que você faz? Como é que você faz? Né? E normalmente é assim mesmo, tá? O cliente, ele me liga, né? Na maioria das vezes. Algumas vezes manda um WhatsApp, algumas vezes manda um e-mail, e na maioria dessas vezes em que ele entra em contato, sem ser pelo telefone, eu pergunto se a gente pode se falar pelo telefone, porque eu acho que tem coisas que não tem tom, né? Texto muitas vezes não tem tom, e quando você tá falando com a pessoa, pelo menos pelo telefone, assim é melhor ainda, né? Se vendo. Mas pelo menos pelo telefone, você consegue dar o tom da conversa, né? E explicar um pouco melhor o que você faz, entender o que ela precisa de você. Então, no meu caso, né, Priscila Saboia, eu divulgo muito as minhas coisas na internet. Eu tô sempre na internet, com vídeos, eu divulgo meu serviço de personal organizer. Então, invariavelmente, as pessoas vêm através da internet. Me encontrou em algum lugar, me ligou, ou me mandou um e-mail, ou me mandou um WhatsApp, né? E algumas vezes vem por uma indicação. Ah, não, foi fulano que foi seu cliente e me indicou você, né? Foi fulano que é uma amiga minha que te conhece seu trabalho e me indicou você, entende? Então, chega uma ligação, um e-mail, um WhatsApp, né? Normalmente eu tento converter para ligação pra gente se falar. E aí, o que eu vou falar no telefone com essa pessoa, né? Primeiro, eu vou perguntar para ela por que ela resolveu procurar uma personal organizer, né? O que ela tá sentindo, que ela acordou e ela falou assim: não, chega, eu vou procurar um personal organizer porque eu preciso de ajuda com isso, né? Só nisso eu já entendo metade do problema, sabe? Porque normalmente ela começa a se abrir, ela começa a dizer, né, por que ela resolveu, sabe? Se ela já é uma pessoa organizada ou se ela não é uma pessoa organizada, se ela quer incluir isso na vida dela porque não aguenta mais brigar com o marido ou porque não quer que os filhos se tornem bagunceiros e quer dar exemplo, sabe? Tem uma série de coisas, né? Cada um tem. Eu costumo dizer que cada casa é um caso. Então, cada família ali é um caso, né? Quando me liga. E aí eu converso um pouquinho com ela para entender
Porque eu preciso entender por que ela procurou para entender como é que eu consigo ajudá-la, né? Entendendo como eu consigo ajudá-la, aí sim, lá na frente, é que eu vou passar um orçamento para ela, né? Esse é um trabalho que eu costumo dizer que a gente não trabalha com dobras, né? A gente trabalha com pessoas e realmente, assim, não adianta uma pessoa virar e falar assim, ah, mas você cobra por cômodo? Não. Você cobra por tamanho de bagunça? Não. Você cobra por metro quadrado? Não. Eu cobro pelo caso, né? A gente tem que entender o caso. Às vezes a pessoa pode ter um quarto que é pequeno, que tem um nível X de bagunça, né? Mas esse nível X, eu preciso de muito desapego. E às vezes eu sinto que a pessoa é muito apegada. Então pode ser que eu gaste mais tempo com ela fazendo desapego, né? Conversando com ela, entendendo o que realmente vale a pena ficar, do que até organizando em si, criando sistemas, né? E desenvolvendo ali como vai ficar mais prático para ela. Então, assim, tudo depende do caso. Eu preciso saber o caso completo para entender quanto tempo eu vou levar, né? E por isso a conversa no telefone é muito importante, né? A gente conversa, eu entendo um pouquinho e eu falo, olha, agora o ideal é que a gente marque uma visita, né? Uma visita, a gente chama de visita técnica, né? Porque não deixa de ser, a gente vai até o local para avaliar o local com os nossos próprios olhos. Mas assim, também é uma visita que é muito informal, sabe? É para ser um bate-papo gostoso, é para você tentar perguntar cada vez mais da pessoa, né? Por que ela quer aquilo, que transformação ela espera com aquele serviço e falar um pouquinho também sobre como você faz o serviço dali para frente, né? Marcamos essa visita, tá? Vou lá, chego na casa da cliente, converso um pouco com ela, avalio os espaços, né? Faço algumas anotações, tiro algumas fotos e levo para casa. Levando para casa, eu vou montar um orçamento, né? Eu vou entender quanto tempo eu vou levar, se eu preciso levar assistente, às vezes não é um serviço que dá para fazer sozinha, se eu preciso levar uma assistente, e aí eu vou montando, né, a quantidade de dias e a quantidade de horas que eu vou gastar, quantidade de assistentes, sabe? Para poder montar uma proposta para ela com valor, né? E também com os dias que ela vai precisar despender para estar junto com a gente nessa organização. E aí eu mando o orçamento. Normalmente eu não mando o orçamento com mais de 24 horas da visita, tá? É bem rápido. Mandei para ela, né? Dou uma ligada para cliente, confiro se ela recebeu, se ela entendeu, se tá tudo ok para ela, né? E quando que ela quer começar. E aí a gente conversa um pouquinho, às vezes ela quer ajustar uma coisa aqui, outra coisa ali na proposta, né? E fechamos. Fechado o serviço, a gente marca a data, né? Para marcar a data, eu sempre peço de 30% a 50% do valor do investimento total do projeto para ela reservar aquela data, né? Ela deposita então para mim de 30% a 50% do valor e a gente reserva a data que fica para ela, tá? Reservamos a data, às vezes é uma data assim para o dia seguinte. Já aconteceu de ser muito rápido, principalmente quando é caso de mudança, né? Já aconteceu de gente me ligar e falar assim, nossa, Priscila, olha, eu não conhecia esse trabalho e eu tô me mudando e assim, minha mudança chega depois de amanhã e eu tô desesperada e aí alguém me indicou, falou que personal organizer era o que ia resolver a minha vida, né? E aí a gente tem que ser muito rápido. Eu já tive várias pessoas que às vezes me ligam, no mesmo dia eu vou fazer a visita, né? Porque, enfim, eu atendo na minha cidade, no Rio de Janeiro, e se eu tô ali de bobeira, eu vou lá fazer a visita. Vou fazer a visita, já converso com ela, já passo o orçamento e ela já fecha para começar no dia seguinte ou 2 dias depois, né? Porque tem que ser ágil, porque a pessoa ali, no caso, ela tá com uma dor maior, né? Ela tá com uma dor de quem a mudança vai chegar e ela precisa morar na casa. Então precisa ser rápido, tá? Aí a gente entende essa urgência, né? Mas eu já tive cliente também que assim, não, eu quero fechar com você. A cliente estava assim com 5 meses de gestação. E ela entrou em contato comigo e ela falou, não, porque o bebê vai chegar daqui a 3 meses, 4 meses, né? E eu quero deixar tudo armadinho, só que eu ainda não comprei o enxoval. Ela só ia viajar dali uns 2 meses para comprar o enxoval. Quando ela voltasse, aí sim ela ia querer toda a orientação e todo o trabalho de organização do enxoval do bebê.
no quarto e na casa, né? E aí a gente fechou, tipo, meses antes, sabe? Existem pessoas, né, e pessoas, casos e casos, entende? Você pode passar por vários desses casos, né? Eu já passei por uma série deles, né? Dos mais apressados aos mais planejados, e tá tudo bem. A gente sempre consegue dar conta, tá? Aí, marcamos a data da organização, né? Se eu vou levar a equipe, eu já entro em contato com a equipe, já converso com elas, já passo todo um briefing da organização, né? Falo, olha, a fulana é assim, 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 a família dela é assado, eu fui lá e eu conversei com eles, eu vou mostrar aqui as fotos e tal. Eu passo tudo que a cliente me passou, eu passo para a equipe, né? Para que a gente esteja alinhado com a mesma visão, para que todo mundo, quando chegar na casa daquela cliente, entenda quem é ela e como a gente pode ajudar ela, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma fotinho. Deixa eu ver se consigo descer aqui a minha tela. Uma fotinho da gente trabalhando. Ó, que bonitinho, ó. Aqui tem uma parte da minha equipe quando vai comigo, trabalhando, né? Aqui a gente estava organizando uma estante de livros. E aqui embaixo dessa estante, né? A gente estava organizando as fotos. Isso aqui era um pós-mudança. Aí, esse aqui sou eu, trabalhando sozinha, numa organização de baby, né? Essa organização, assim, do enxoval do bebê, né? O bebê ia chegar... Esse aqui, no caso, o bebê ia chegar logo. Tipo, ele ia chegar na semana seguinte e tava assim o quarto, entendeu? E a gente deixou tudo organizado. Nesse caso aí eu fui sozinha, né? Eu deixei tudo organizado. Calma aí, eu quero mostrar essa outra aqui. Aqui, quando foi a equipe toda, né? Esse aqui foi um pós-mudança que a gente fez há pouco tempo. Tava a equipe completa lá, uma equipe grande. Às vezes, em pós-mudança, a gente precisa de uma equipe maior, né? E esse aqui, quero mostrar um antes e depois pra vocês, ó. Uma pessoa que me chamou... Calma aí, aqui. Uma pessoa que me chamou, né? E o quarto dela tava assim. Ela viajou e quando ela voltou tava desse jeito. Ela tinha umas irmãs que pegavam coisa dela. Foi ficando uma bagunça, né? E ela falou, Priscila, eu perdi a mão. Eu me perdi dentro do meu próprio quarto, né? E aí a gente ajuda a pessoa a, tipo, começar do zero novamente, né? E aí ficou assim, ó. Se consigo aqui aumentar um pouquinho. Olha só que legal. Tá vendo? Não foi tudo só colocado aqui, não, ó. Tudo organizadinho. Os sapatos, a gente passou por um grande desapego nesse trabalho aqui que eu fiz com ela, né? A gente desenvolveu alguns sistemas com colmeias em prateleiras, porque isso facilitou muito a vida dela depois. Eu sei que essa cliente, ela ficou anos comigo até ela viajar. Hoje ela mora no exterior. E eu já fiz antes dela viajar, eu fiz umas 3 organizações pra ela, porque ela se mudava muito. Então, ela me contratava pra organizar o quarto dela, tá? Assim, ela morava com os pais. Ela deve ter mais ou menos a minha idade, mas morava com os pais, né? 30 anos, 30 e poucos anos. Morava com os pais e tal. Então, ela me chamava pra organizar o quarto dela, né? Aí me chamou numa primeira casa pra organizar o quarto dela. Depois ela se mudou, me chamou na segunda casa pra organizar o quarto dela. Se mudou de novo, né? Eles se mudavam bastante. Aí me chamou pra organizar o terceiro quarto. Aí quando eles foram se mudar de novo, ela falou assim, Priscila, eu consegui convencer a minha família de que a gente não pode se mudar de novo sem ter uma personal organizer, porque eles começaram a entrar no meu quarto e começaram a ver como fazia diferença, começaram a ver como a minha vida tá mais organizada porque eu organizei o meu quarto, né? E assim, a gente organizava o quarto dela como um todo, sabe? Eu organizei armário, eu organizei o banheiro dela, eu organizei a parte de estudos dela, ela fazia faculdade, ela já tinha feito uma faculdade, fazia uma segunda faculdade, toda estudiosa, assim. Então a gente organizou toda a parte de estudos dela, e isso facilitou muito a vida dela, né? E ela falou, ó, tá todo mundo percebendo como a minha vida mudou, como eu mudei, como o meu quarto mudou, como a energia mudou, então eles querem isso agora, né? Então, eles toparam fazer uma mudança organizada com o personal organizer. Falei, ótimo, vambora. E aí a gente fez a mudança da casa toda. Nossa, foi uma mudança imensa, acho que foi uma das maiores mudanças que eu já fiz, né? Era uma família bem grande e eles moravam numa casa bem grande, foram pra outra maior ainda. Então, era um grande trabalho, assim, um mega trabalho,
né? Que foi incrível, que começou com um pequeno armário, né? Que ela me chamou para um pequeno armário. Então é assim, sabe? A gente vai e aí marca o dia da organização e chega lá e começa a fazer, né? E, enfim, e depois encerra o trabalho, tem toda uma finalização e normalmente a gente continua um contato com esse cliente, né? Continua amigo do cliente, continua entendendo como é a vida dele. Eles adoram mandar resultados da vida, transformações da vida depois da organização, e isso é muito gratificante. Agora, talvez você esteja se perguntando assim, ok, Priscila, eu acho legal o trabalho da Personal Organizer, é muito bacana, eu quero fazer isso, né? Mas como é que você vai me treinar para que eu seja uma excelente Personal Organizer? Então eu queria te mostrar rapidamente como é que funciona por dentro do meu curso, né? Curso online, eu não sei se você já fez algum curso online, mas hoje em dia as maiores instituições do mundo, as maiores faculdades, os maiores centros de educação do mundo funcionam com educação online, né? No mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive. Então, quando a gente veio para o online, né, a minha intenção era poder estar dentro do tempo da pessoa, né, e não puxar ela para dentro do meu tempo. Aqui dentro do curso online você faz no seu tempo, né? A gente te dá algumas orientações de estudo, de quantidade de estudo, mas a gente tá dentro do seu tempo, né? Nossa, eu tenho alunas que fizeram o curso completo amamentando, porque falavam, nossa, era a melhor coisa. Enquanto eu tava amamentando, eu tava assistindo o curso, tava fazendo minhas anotações e fez, e tipo, terminou o curso e a criança continuou mamando, né? E logo depois ela começou a atuar, quando a criança já tava um pouquinho maior, sabe? Então, assim, as pessoas fazem no seu tempo e isso é maravilhoso. Então eu vou mostrar pra você como é que é, assim, a linha mestra do curso, né? Por quê? Como eu falei lá no início, uma aluna minha esses dias virou pra mim e falou que eu tinha ensinado ela a viver antes de ser personal organizer. E por que eu acho que ela falou isso? Por que eu acho que ela sentiu isso, né? Porque eu começo o curso, tá? Vocês vão ver aqui, no módulo 1, tem várias aulas, né, no módulo 1, onde a gente vai falando sobre você entender de fato como a organização muda uma vida. Seja ela a vida de um cliente, seja ela a sua vida. E aí você começa a absorver isso. Você começa a entender o tipo de... Por que a tralha atrapalha, né? O que é tralha? Você começa a entender que tralha é muito mais, tá, do que algo que você não usa, que tá encostado na sua casa, que tá ali jogado, uma roupa velha. Não, tralha pode ser emocional, tralha pode ser física, tralha pode ser um sentimento, um relacionamento que você tem na sua vida. E isso tudo faz parte de organização, tá? A gente tem um módulo inteiro falando sobre isso, né? E te explicando como é esse pensamento organizado, entende? Porque por mais que você já seja uma pessoa organizada, e isso eu vou te falar com propriedade de causa, porque eu sempre fui uma pessoa organizada. E quando eu virei personal organizer, se eu tivesse aprendido isso aqui, os meus trabalhos iniciais teriam sido muito mais fáceis, né? Eu demorei a entender isso aqui sozinha, ninguém tinha me passado. E aí eu comecei a depois entender o pensamento organizado, entender como passar isso para o outro, como aplicar isso na minha vida, né? Então isso tudo a gente vai passar pelo módulo 1. Além disso, também, no módulo 1, a gente fala sobre a base da organização, né? Que é tipo assim, como você vai entender a organização para qualquer ambiente e para qualquer coisa na sua vida, para qualquer esfera na sua vida. Você quer organizar a rotina, você quer organizar o seu tempo, você quer organizar a sua casa, você quer organizar o seu carro, você sempre vai usar essa base da organização, tá? É como se fosse o tijolo, né? O tijolo da casa, sabe? Que vai fazer o alicerce ali, né? Que vai preparar as paredes, sabe? Então ali a gente vai falar sobre essa base. Depois que a gente falou sobre toda essa base e sobre esse pensamento organizado, aí a gente mete a mão na massa, tá? A gente começa com vários módulos, onde eu passo por dentro de cada módulo, eu passo por cada técnica, por cada armário, né? E por várias formas diferentes de organizar um mesmo ambiente. Por quê? Porque quando você começa como personal organizer, né,
você precisa ter, eu acho que quando você começa com qualquer coisa que você vai fazer nova, né? Você precisa ter tipo um cardápio, sabe? Assim, de técnicas, né? Você chega na casa de um cliente, aí você fala assim, ok, ele quer organizar a cozinha. Ah, tá, a Priscila me ensinou assim, 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 assim. Qual que eu posso utilizar pra ele? Ah, esse daqui eu acho que vai ser mais bacana. Porque essa desenvoltura de você chegar e olhar para um ambiente e falar assim, pá, é isso que eu vou usar uma forma diferente de organização do sistema, isso vem com o tempo. Isso vem com a experiência, né? E eu não tenho como dizer para você falar assim, ah, então tá, use sua intuição. Não existe isso, né? Você no início não tem intuição. A sua intuição vai vir com o tempo. Depois de atender alguns clientes, depois de estudar, depois de pegar mão na massa e sentir de fato como aquilo mudou, né, um ambiente ou uma casa, aí sim você começa a ter as suas próprias técnicas, você começa a desenvolver o seu próprio raciocínio, a sua própria lógica de como fazer aquilo. Mas até então você precisa de ferramentas, né? E eu te dou essas ferramentas dentro do curso. A gente vai passando, ó, a partir do módulo 2, né, a gente passa por vários ambientes. Cozinha, área de serviço, geladeira e despensa que fazem parte da cozinha. Aí depois a gente vai para papelada, que é escritório, documento, toda essa coisa assim. Banheiro, né? Armários e closets, né? A gente tem 2 módulos de armários e closets, porque é bem grande, tá? Aliás, 3, tem 3 partes esse módulo. Depois, quarto infantil, e aí a gente fala não só de roupa infantil, mas também de brinquedo, de estudos, né? Aí a gente vai pra sala, né? Alguns ambientes um pouco mais esquecidos. Sala, roupeiro, que é onde a gente guarda cama, mesa e banho e tal. E alguns espaços extras que eu chamo que é a cama baú, né? Que muita gente hoje em dia tem e passa a ser quase que um cômodo da casa. E o quartinho da bagunça, né? Que eu acho que todo mundo tem em casa, né? Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho, né, do que é o curso. Vamos ver. Calma aí, uma aula já aparece a minha cara, que aquela ali só aparece a dobra. Aqui, ó. Vou te mostrar um pouquinho essa aqui. É a primeira aula do módulo de cozinha, onde a gente vai entender um pouquinho a estrutura da cozinha. E aí, gente, tudo bem? Bom, como vocês puderam ver, já tô aqui na cozinha, né? E aí eu quero te dizer por que a gente começa essa parte de mão na massa aqui dentro da cozinha. Ó, e aí a gente vai passando, vai mostrando alguns armários para a pessoa entender. Tem um outro armário, onde tem uma parte de baixo com micro-ondas. Essa bancada aqui da pia, ela é bem extensa e toda essa parte aqui tem armário embaixo, tá? A gente vai passando por cada armário, vai entendendo. Comida, a gente não coloca papel. Mas no caso de não ter... E aí, deixa eu te mostrar uma aula um pouquinho mais prática aqui. Coisa. Porque essa a gente tá falando sobre a estrutura da cozinha, né? Normalmente eu começo todos os módulos falando sobre a estrutura do ambiente, como é que você vai avaliar aquele ambiente, seja na sua casa, seja na casa de um cliente, né? E aí aqui, ó, depois a gente vem pra aqui, ó, uma aula de pote plástico, né? E aí a gente vai e bota a mão na massa, tá? Agora do outro lado da pia, na outra extremidade, a gente tem o outro armário onde eu falei que eu guardo os potes. Eu gosto de mostrar isso como... Ó, a gente vai fazendo desapego juntos, entendeu? Vai entendendo por que lava o seu pote, não com aquela parte mais áspera da esponja, tá? Apesar de parecer que você tá lavando mais, porque parece que você tá esfregando o pote, na verdade você tá criando ranhuras nele. E com o tempo... Tá vendo? Aí a gente vai falando sobre... né? Mas ele manter cada isso pote. Aqui e essa... Por que manter cada pote? Por que não? Como desapegar dos potes? Como organizar os potes? Que tipo de pote é melhor? Porque isso tudo vai fazer diferença para você vender esse serviço para o teu cliente, né? E também para fazer o serviço ali na hora, entende? Eu vou te dando também argumentos de desapego, sabe? Argumentos de por que uma coisa tá aqui, por que outra coisa tá ali. Por que você vai pensar? Além de te dar algumas ferramentas prontas, eu te ensino o tempo inteiro a pensar por quê. Pensar por que aquilo tá ali. Pensar por que eu coloquei aquilo ali. Pensar por que juntos nós vamos fazer dessa forma.
né? E se fosse um outro caso, como seria? Porque você vai ter essas ferramentas no início e com o tempo você vai desenvolver esse seu raciocínio de organização. Isso é muito importante, tá? Porque, primeiro, eu não quero que você comece sem saber por onde começar, né? Eu não quero que você comece perdida, tá? E fique assim, ai meu Deus, não sei o que apresentar para o cliente. Não, você vai saber, porque você vai ter várias técnicas na mão, né? E eu não quero também que você se prenda a isso pro resto da vida. Porque você vai ter as ferramentas para começar e daqui a pouco você vai começar a entender por quê. Por quê? Por quê, né? Porque dentro do curso eu te ensinei a começar a raciocinar em cima disso. Entende? Então, assim, é bem mais profundo do que só aprender uma técnica. Deixa eu dar play aqui. Gente, agora que você já entendeu, né? Que a gente não... E a gente vai mostrando cada organização, cada partezinha. Eu tenho também outros tipos de potes, né? São potes assim mais de... Tá vendo? E aí as aulas são todas práticas, tá, gente? A primeira aula do módulo normalmente é um bate-papo a mais pra gente entender o ambiente, né? Entender aquele caso, e aí a gente vai pra mão na massa. Todas as aulas vocês vão ver, ó. Cozinha, por exemplo, né? Armário, gaveta, prataria, despensa, geladeira, é tudo prático, tá? Não tem, acho que, sei lá, das 260 aulas que tem no curso, se tem 3 aulas que são tipo um slide com alguma coisa que eu mostro pra você, é muito, né? O resto é tudo mão na massa, tá? E é uma casa de verdade, né? Eu mostrei e organizei junto com você toda a minha casa, que é uma casa que estava em funcionamento. Tem pessoas consumindo, entendeu? Não foi uma casa montada para fazer o curso para você. Ok, passamos por toda essa parte técnica, digamos assim, de mão na massa, de entender as técnicas de organização. Aí a gente vai entender como montar o seu negócio. Ó, chega aqui no módulo 11, tá? No módulo 11, que eu chamo de negócios para personal organizer, a gente começa a entender tudo. Desde por que você quer se tornar uma personal organizer, como é esse mercado, quem é o público da personal organizer, como você vai chegar nessas pessoas, né? Investimentos necessários para o seu negócio, né? Em que você deve investir, como é que você faz o seu kit de trabalho da personal organizer, como cobrar, né? Entender quanto custa o seu trabalho, como é que você vai fazer uma proposta, como é que você vai fazer a visita técnica. Lembra que eu comentei o trabalho da personal organizer? O cliente liga, eu vou te ensinar como atender o telefone com ele, o que falar no telefone com ele, como mandar esse e-mail para ele, né? Como é que você vai lá fazer a visita técnica, o que você pergunta para ele na hora. Isso tudo eu te passo, tá? Eu não te deixo, tipo, não, vai lá. Não, eu te passo toda uma listinha que eu uso até hoje, de perguntas básicas que eu faço para o cliente, né? Como é que você monta o seu orçamento? A gente monta um orçamento juntas dentro do curso, de um caso específico, né? Eu te dou modelos de orçamento, tá? Para que você use como base, né? Para que você coloque ali sua logo, coloque o nome do seu cliente e use como base, tá? Eu te mostro como apresentar essa proposta, né? Como rebater uma objeção de um cliente. O que é isso, Priscila? O cliente achou caro. E aí, como é que você faz? Né? A gente tem uma aula só sobre isso. Como rebater as objeções dos clientes, né? Ele achou caro, ele vai conversar com o marido, como é que você faz, né? Como é que você reverte isso? Tá tudo ali dentro. Como é que você atua? Como você atua em parceria? Começou a crescer, precisou de um assistente, precisou levar alguém com você. Como é que você trabalha com essa pessoa? Quanto é que você paga para essa pessoa? Né? Como você capta essa pessoa? Como você treina ela? Tá? Fazendo o trabalho no cliente. Perrengues, né? Já passei por mais de 1000. Saias justas, né? Como você sai dessas saias justas, tá? Tem 2 aulas no final desse módulo que eu acho muito engraçadas, que eu botei como assim, coisas que ninguém te conta eu vou te contar. E elas devem ter umas 2 horas, onde eu começo a te contar só saias justas e problemas que eu já tive e como eu solucionei esses problemas, entende? Porque caso você venha a passar por eles, você já sabe, né? Você vai lembrar da vozinha da Priscila. Não, Priscila falou isso, já tá bom. Deixa eu fazer isso então, né? Você vai ter lá. Fora que, essa coisa que eu falei pra você, né? De, você vai lembrar da minha vozinha. Você não precisa só lembrar da minha vozinha, né? Você tem acesso ao curso por 3 anos.
Então você pode voltar, chegou em casa e falou assim, caramba, eu tô com esse problema no meu cliente. Ou, eu tenho que apresentar uma proposta amanhã, como é que eu faço? Vem aqui e relembra. Vem aqui e assiste a aula de novo. Tá na rua, tá no cliente. Quantas alunas minhas eu tenho que me mandam foto, que estão no cliente, e o cliente falou assim, não, sabe o que é? A gente tá organizando o roupeiro, mas eu resolvi que eu quero organizar meu armário também. Você faz? Faço, já começo hoje e tal. E aí ela vai pro armário e fala, meu Deus, eu esqueci as dobras. Eu esqueci qual cabide que eu posso usar. Ela acessa aqui, ó, do celular. Olha o vídeo, lembrei. Entendeu? Por que? Porque você tem esse acesso e isso é maravilhoso, né? A minha ideia é que justamente você tenha esse material depois como consulta, né? Então, assim, aí eu falo aqui com você, né, sobre ética do mercado, do trabalho, fidelizando esse cliente. Como é que você faz ele ser seu cliente para sempre, ou pelo menos que ele consiga te indicar para outras pessoas, né? E a gente vai falando sobre isso tudo, tá? Além disso, tem uns 2 bônus aqui que eu chamo que é uma dica minha para visita técnica e uma dica para quebra de objeção, né? Aqui são alguns bônus, tá, que eu ofereço para você. Um deles é uma organização inteira, de verdade, num cliente que eu consegui gravar, que ele me deu autorização para gravar, né? E a gente gravou toda uma mudança com equipe, um trabalho imenso, numa casa imensa, ou seja, a gente fez todos os cômodos da casa, né? E eu fui gravando isso passo a passo para que você veja o trabalho de uma personal organizer de perto, né? E aí depois eu falo sobre rotinas dentro do curso, porque isso é uma coisa que eu entendo que facilita muito a manutenção do trabalho e você pode incluir dentro do seu trabalho de personal organizer para o teu cliente e também na tua casa, né? Eu chamo de criando rotinas libertadoras, porque as rotinas, elas não te prendem, elas te libertam, né? E depois aqui tem uns módulos finais com webinários de aulas ao vivo. A gente tem um bônus que é muito bacana também, marido organizado, né? A gente sabe que é uma das maiores dificuldades quando a gente vai organizar. Então, assim, esse aqui é um pouquinho do curso por dentro. Deixa eu te mostrar uma aula do módulo 11, para você ver que mesmo quando a gente tá com slide e tudo mais, né, não é uma aula chata, é uma aula legal, tipo essa aqui que a gente tá fazendo, né, com eu aqui no cantinho, eu te mostrando alguma coisa, tá vendo? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre você encontra, tá? Os meus. Aí eu vou dando orientações de um site, né? Como é que as pessoas me encontram. Mas aí aí falando sobre investimentos necessários para o seu negócio, entendeu? Gente, olha, é bem completo, viu? E não tem nada de chato, né? Uma pessoa falando assim, olá, vamos lá, agora você vai fazer. Não, é bem divertido, bem dinâmico, né? E você tem também todo o apoio da equipe e tudo mais, quando você tem alguma dúvida, tá? Além de aulas ao vivo comigo e tal, né? Então, acho que eu pude explicar um pouco para vocês como é que é o trabalho da Personal Organizer, né? E também como é que eu te formo para ser, como eu te treino e te levo até ser uma personal organizer incrível, né? Uma personal organizer que vai transformar a vida das pessoas, uma personal organizer que vai ter o seu negócio e vai trabalhar com o que ama, né? Eu não canso de repetir que eu acho que quando eu me encontrei na organização, eu tava realmente num trabalho que não era um trabalho que me fazia infeliz, sabe? Não é que eu ia, não, eu odeio o meu trabalho. Eu até gostava do que eu fazia. Meu trabalho era bacana, né? Se eu olho hoje com calma, eu até vejo que ele tinha muitas nuances de organização e talvez por isso ele tivesse partes que eu adorava. Mas era um trabalho que estava me deixando infeliz. Que eu ia para o meu trabalho todos os dias e eu pensava assim, cara, eu não vejo eu fazendo a diferença no mundo. Eu não vejo eu fazendo a diferença na vida de ninguém. Isso não me deixa feliz. Sabe, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e eu falava assim, menos um dia. Sabe, menos um dia. Né? Porque, no fundo, era menos um dia de vida. Assim. Era menos um dia de eu vivendo a vida. E não só sobrevivendo. Eu não queria só sobreviver.
e passar por mais um mês e pagar os meus boletos. Não, eu queria acordar de manhã e eu falar assim, por que eu tô acordando de manhã? Porque eu tenho um propósito nesse mundo, porque eu tenho um trabalho incrível, porque eu preciso ir ajudar uma pessoa que tá triste, que tá sofrendo com a bagunça, que tá sofrendo com qualquer coisa que eu consigo ajudar, né? Então eu realmente acredito que quando eu me encontrei na organização, eu salvei a minha vida, sabe? E eu sei que nesse momento deve ter um monte de gente que tá aí do outro lado me assistindo e que, porque eu recebo as mensagens de vocês e vocês me mandam assim, eu tô me matando aos poucos todos os dias no meu trabalho. Ou eu tô me matando aos poucos todos os dias sem trabalhar, porque, enfim, né, nós mulheres principalmente, a gente larga carreiras, a gente deixa tudo pro lado para ser mãe muitas vezes, ou mesmo para casar, e não que a gente se arrependa disso, muito pelo contrário, a gente não se arrepende, né? A gente faz isso com gosto e sabendo que vai valer a pena. Mas chega uma hora que as coisas caminham, né? Que os filhos crescem, que as coisas acontecem e que quando a gente olha para dentro, a gente se deixou no final da fila. Então, assim, não se deixe pro final da fila, sabe? Não deixe isso acontecer com você. Se você veio assim até hoje, tá tudo bem. Que bom que você caiu nessa aula e que eu tô falando isso pra você, porque um dia alguém falou isso pra mim. E caia em si e faça alguma coisa por você. Não é pelo outro, é por você. A gente precisa estar bem pra cuidar dos outros, sabe? E nós mulheres temos muito essa tendência de nos doarmos muito pro outro e esquecermos da gente. Então, lembre de você nesse momento, né? E se você tá com essa vontade, isso tocou seu coração e você acha que isso pode ser uma grande oportunidade para você, eu vou ter um prazer imenso, uma honra imensa para mim treinar você para que você seja a melhor personal organizer que você pode ser, tá? Eu espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês, né? Vocês me mandaram bastante coisa durante essa semana. Eu espero que você tenha esclarecido um pouco sobre isso, né? Essa fotinho que você tá vendo aqui, ó, que fica aqui no topo do curso, né? É uma foto do nosso evento ao vivo. São pessoas que são personal organizers e que estão vivendo hoje de personal organizer, né? De organização. Estão sustentando suas famílias, estão conquistando seus sonhos através da organização. E vai ser um prazer ter você aqui do outro lado com a gente, né, comigo, com a minha equipe, que me ajuda pra caramba. Na próxima terça-feira, você só precisa agir rápido, porque na próxima terça-feira eu vou abrir as inscrições pro Método Reorganize, né, e eu espero que você seja uma das primeiras a entrar, a garantir logo seus bônus. Muitas vezes a gente tem bônus especiais somente pro primeiro dia, tá? Então corre, faz logo a sua inscrição no primeiro dia, não deixa pra depois, sabe? Não adia mais um pouco a sua decisão, né? E aí eu te espero na terça-feira, tá? Te espero aqui dentro do curso, te espero aqui dentro pra gente começar essa transformação de vida. Me deixa te ajudar a transformar sua vida. Vai ser um enorme prazer, porque é isso que eu faço todos os dias da minha vida, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se sobrar alguma, você pode mandar um e-mail pra gente. Minha equipe também tá disponível. A equipe fofa, conhece a equipe fofa da Pri? A equipe fofa tá do outro lado, pronta pra te responder. Tá bom? Um beijo e até terça-feira. Terça-feira eu quero ver você aqui, dentro do treinamento. Beijo!